Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e no vídeo de hoje iremos ler um resumo do último capítulo do livro do Padre Serafim Rose, A Alma Após a Morte. Esta é uma obra interessantíssima, extremamente concisa e importante para aqueles que desejam descobrir qual é o ensino ortodoxo após a morte. Sendo assim, embora a proposta desse vídeo é ler o resumo do ensinamento ortodoxo sobre o destino da alma após o falecimento de um ser humano, nós recomendamos fortemente que você leia essa obra do Padre Serafim. Inclusive, se você tiver interesse, nós deixaremos o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar esta obra que está à venda na editora São Savas. Sendo assim, vamos à leitura do capítulo 10 do resumo do ensinamento ortodoxo sobre o destino da alma após a morte. Sem limites e sem consolo teria sido nossa tristeza por pessoas próximas que estão morrendo se o Senhor não nos tivesse dado a vida eterna. Nossa vida seria sem sentido se ela terminasse com a morte. Qual seria então o benefício da virtude e das boas obras? Então estariam corretos aqueles que dizem: vamos comer e beber, pois amanhã morreremos. Mas o homem foi criado para a imortalidade e por sua ressurreição Cristo abriu as portas do reino celestial, da eterna bem-aventurança para aqueles que creram nele e viveram com retidão. Nossa vida terrena é uma preparação para a vida futura, e esta preparação termina com nossa morte. Está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9:27. Então o homem abandona todos os seus cuidados terrenos, o corpo se desintegra para ressurgir na ressurreição geral. Mas sua alma continua a viver, e nem por um instante ela cessa sua existência. Através de muitas manifestações dos mortos, foi-nos dada a conhecer em parte do que ocorre com a alma quando ela deixa o corpo. Quando a visão de seus olhos corporais cessa, sua visão espiritual começa. O bispo Teófano, o recluso, em uma mensagem para uma mulher moribunda, escreve: Tu não morrerás, teu corpo irá morrer, mas irás para um mundo diferente, estando viva, lembrando de ti mesmo e reconhecendo o mundo inteiro ao teu redor. Após a morte, a alma está mais, não menos, viva e consciente do que antes da morte. Santo Ambrósio de Milão ensina: uma vez que a vida da alma permanece após a morte, permanece um bem que não é perdido pela morte, mas é aumentado. A alma não é retida por nenhum obstáculo colocado pela morte, mas é mais ativa, porque é ativa em sua própria esfera, sem nenhuma associação com o corpo, que é mais um fardo do que um benefício para ela. Santo Abba Doroteu, pai monástico de Gaza do século VI, resume os ensinamentos dos primeiros padres sobre este tópico, porque, como nos dizem os padres, as almas dos mortos lembram tudo o que aconteceu aqui, pensamentos, palavras, desejos, e nada pode ser esquecido. Porém, como diz o Salmo, naquele dia todos os seus pensamentos perecerão. Os pensamentos de que ele fala são os deste mundo, sobre casas e posses, pais e filhos e transações comerciais. Todas essas coisas são destruídas imediatamente quando a alma deixa o corpo. Mas o que ele fez em relação à virtude ou à paixão, ele se lembra e nada disso se perde. De fato, a alma não perde nada do que fez neste mundo, mas se lembra de tudo na sua saída deste corpo de forma mais clara e distinta, uma vez liberta deste corpo terreno. O grande pai monástico do século V, São João Cassiano, expõe muito claramente o estado ativo da alma após a morte do corpo, em resposta aos antigos hereges que acreditavam que a alma estava inconsciente após a morte. As almas, após a separação deste corpo, não ficam inativas, não permanecem sem consciência. Isto é comprovado pela parábola do Evangelho do homem rico e Lázaro. As almas dos mortos não só não perdem sua consciência, como nem mesmo perdem suas disposições, tal como esperança e medo, alegria e tristeza, e algo daquilo que esperam para si mesmas no julgamento universal. Elas já começam a antegozar. Elas se tornam ainda mais vivas e mais zelosamente se entregam ao louvor divino. E verdadeiramente, se deixarmos por um momento o testemunho das Escrituras para raciocinar a respeito da natureza da alma, na medida do nosso entendimento, não seria, não direi estupidez extrema, mas pelo menos tolice, suspeitar mesmo minimamente que a parte mais preciosa do homem, isto é, a alma, da qual, segundo o bem-aventurado apóstolo,
a imagem e semelhança de Deus está contida, depois de pôr de lado este fado do corpo com o qual se encontra na vida presente, deveria tornar-se inconsciente, aquela parte que, contendo em si todo o poder da razão, torna sensível por sua presença, até mesmo a matéria muda e inconsciente da carne? Portanto, segue-se e a própria natureza da razão exige que a alma, depois de livrar-se desta aspereza carnal pela qual agora está enfraquecida, deve levar seus poderes mentais a uma condição melhor, deve restaurá-los como mais puros e refinados, mas não deve ser privada deles. As experiências pós-morte de hoje tornaram os homens notavelmente cientes da consciência da alma fora do corpo, do estado mais aguçado e mais rápido de suas faculdades mentais. Mas esta consciência por si só não é suficiente para proteger alguém naquele estado de ser enganado pelas aparências do reino fora do corpo. A pessoa deve estar de posse da doutrina cristã completa sobre este assunto. Muitas vezes esta visão espiritual começa nos moribundos, mesmo antes da morte. E enquanto ainda veem as pessoas ao seu redor, e mesmo falando com elas, eles veem o que os outros não veem. Essa experiência dos moribundos tem sido observada ao longo dos tempos, e sua ocorrência entre os moribundos de hoje não é novidade. O que foi dito acima, porém, deve ser repetido aqui, somente nas visitas concedidas pela graça aos justos, quando santos e anjos aparecem, podemos estar certos de que são realmente seres do outro mundo que vem. Nos casos ordinários, quando o moribundo começa a ver parentes e amigos falecidos, a experiência talvez seja apenas uma espécie de introdução natural ao mundo invisível do qual ele está prestes a entrar. A natureza real das imagens do falecido, que então aparecem, talvez seja conhecida apenas por Deus, e não a necessidade de nos intrometermos nisso. Aparentemente, Deus concede essa experiência com a maneira mais evidente de informar ao moribundo que o outro mundo não é, afinal de contas, um lugar totalmente estranho, que a vida do outro mundo também é caracterizada pelo amor que se tem pelos seus entes queridos. O bispo Teófano expressa isto de forma tocante em suas palavras à mulher moribunda. Lá, teu pai e tua mãe, irmãos e irmãs, te encontrarão. Faça uma reverência a eles, dê-lhes nossas saudações e peça as orações deles por nós. Teus filhos te rodearão com suas alegres saudações. Será melhor para ti lá do que aqui. Aqui somos solenemente lembrados que outro mundo, embora não seja totalmente estranho para nós, não será simplesmente um encontro agradável com os entes queridos em uma terra de verão, de felicidade, mas um encontro espiritual que testará a disposição de nossas almas nessa vida. Quer ela tenha se tornado mais inclinada para os anjos e santos através de uma vida de virtude e obediência aos mandamentos de Deus, quer por sua negligência ou descrença tenha se tornado mais apta para a companhia de espíritos caídos. O bispo Teófano Recluso disse bem que mesmo a aprovação nos telônios aéreos pode muito bem vir a ser menos de acusações do que de tentações. Embora o fato do julgamento da próxima vida seja bastante indubitável, tanto o julgamento particular imediatamente após a morte, quanto o julgamento final do mundo, a sentença exterior de Deus apenas responderá à disposição interior que a alma tinha desenvolvido em si mesma em relação a Deus e aos seres espirituais. Durante 2 dias, a alma desfruta de relativa liberdade e pode visitar lugares na Terra que lhes eram queridos, mas no terceiro dia ela se move para outras esferas. Aqui, o arcebispo João simplesmente repete o ensinamento conhecido pela Igreja desde o século IV, quando o anjo que acompanhou São Macário de Alexandria no deserto lhe disse, ao explicar a comemoração dos mortos realizada pela Igreja no terceiro dia após a morte. Quando uma oferenda é feita na igreja no terceiro dia, a alma do falecido recebe de seu anjo da guarda alívio da tristeza que sente como resultado da separação do corpo. No decorrer dos 2 dias, a alma é permitida a vagar pela terra, onde quer que queira, na companhia dos anjos que estão com ela. Portanto, a alma, amando o corpo, às vezes vagueia pela casa onde seu corpo foi colocado e assim passa 2 dias como um pássaro em busca de seu ninho. Mas a alma virtuosa percorre os lugares em que costumava fazer boas ações. Ao terceiro dia, aquele que ele mesmo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ordena à alma cristã, em imitação de sua ressurreição, que ascenda aos céus para adorar o Deus de todos. São João Damasceno, no ofício fúnebre ortodoxo, descreve vivamente o estado da alma separada do corpo, mas ainda na terra, impotente para contatar os entes queridos que ela pode ver. Ai de mim, que tipo de provação a alma suporta quando se separa do corpo?
Ai, quantas são então suas lágrimas, e não há ninguém para demonstrar compaixão. Ela ergue os olhos para os anjos, e em vão é sua oração. Ela estende suas mãos aos homens, e não encontra ninguém para lhe ajudar. Portanto, meus amados irmãos, meditando sobre a brevidade de nossa vida, supliquemos a Cristo o descanso para aquele que partiu daqui, e para nossas almas grande misericórdia. O bispo Teófano Recluso, em uma carta ao irmão da mulher moribunda mencionada acima, escreve: tua irmã não irá morrer, o corpo morre, mas a personalidade daquele que está morrendo permanece. Ela apenas passa para outra ordem de vida. Não é ela quem eles colocarão no túmulo, ela está em outro lugar. Ela estará tão viva quanto está agora. Nas primeiras horas e dias, ela estará perto de ti, só que ela não dirá nada e tu não poderás vê-la, mas ela estará bem aqui. Tenha isso em mente. Nós que ficamos, choramos por aqueles que partiram, mas eles ficam imediatamente aliviados. Aquela condição é mais feliz. Aqueles que morreram e depois foram trazidos de volta ao corpo descobriram que ele é uma morada muito desconfortável. Tua irmã também vai sentir isso. Ela estará melhor lá e nós estamos atormentados, como se algum tipo de tragédia tivesse acontecido com ela. Ela olhará e certamente ficará surpreendida com isso. Deve-se ter em mente que essa descrição dos 2 primeiros dias da morte constitui uma regra geral, que não abrange de forma alguma todos os casos. De fato, a maioria dos exemplos citados a partir da literatura ortodoxa ao longo deste livro não se encaixam nessa regra, e por uma razão óbvia. Os santos, não estando apegados de modo algum às coisas deste mundo e vivendo na constante expectativa de sua passagem para outro mundo, não são atraídos nem mesmo pelos lugares de suas boas ações, mas imediatamente iniciam sua ascensão ao céu. Por outro lado, as experiências pós-morte contemporâneas, por mais fragmentárias que sejam, todas se encaixam nessa regra. O estado fora do corpo é apenas o início do período inicial do vagar sem corpo da alma para os lugares de seus apegos terrenos, mas nenhuma dessas pessoas esteve morta o tempo suficiente, até mesmo para encontrar os anjos que devem acompanhá-las. Alguns críticos do ensino ortodoxo sobre a vida após a morte consideram tais variações da regra geral da experiência após a morte como prova das contradições do ensino ortodoxo, mas tais críticos são simplesmente literalistas demais. A descrição dos 2 primeiros dias e dos dias seguintes também não é de forma alguma qualquer tipo de dogma, é meramente um modelo que de fato estabelece a ordem mais comum das experiências da alma após a morte. Os muitos casos, tanto da literatura ortodoxa como dos relatos de experiências modernas, onde os mortos aparecem momentaneamente aos vivos no primeiro ou segundo dia após a morte, às vezes em sonho, são exemplos da verdade de que a alma de fato permanece geralmente próxima da terra por algum curto período. Ao terceiro dia, e muitas vezes mais cedo, este período chega a um fim. Neste momento, o terceiro dia, ela passa por legiões de espíritos malignos que obstruem seu caminho e a acusam de vários pecados, aos quais eles mesmos o haviam tentado. De acordo com várias revelações, existem 20 desses obstáculos, os chamados telônios, em cada um dos quais uma ou outra forma de pecado é testada. Depois de passar por um, a alma encontra o próximo, e somente depois de passar com sucesso por todos, eles é que a alma pode continuar seu caminho sem ser imediatamente lançado na guena. Quão terríveis são esses demônios e seus telônios pode ser visto no fato de que a própria Mãe de Deus, quando informada pelo arcanjo Gabriel de sua morte próxima, implorou ao seu filho para libertar sua alma destes demônios, e respondendo sua oração, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu do céu para receber a alma de sua puríssima mãe e conduzi-la ao céu. Terrível de fato é o terceiro dia para a alma do falecido, e por essa razão ela precisa especialmente de orações, então para si mesma. Aqui, novamente, porém, podemos notar que as descrições dos telônios constituem um modelo das experiências da alma após a morte, e as experiências individuais deles podem variar consideravelmente. Pequenos detalhes, como o número de telônios, são, evidentemente, bastante secundários em comparação com o fato primário de que a alma realmente experimenta um julgamento, no caso, o julgamento particular. Logo após a morte, como um resumo final da guerra invisível que ela conduziu, ou fracassou em conduzir, na terra contra os espíritos caídos. O bispo Teófano Recluso escreve, continuando a carta para o irmão da mulher que estava prestes a morrer. Nos que partiram, logo começa a luta de passar pelos telônios. Aqui ela precisa de ajuda. Permaneça então neste pensamento e tu a ouvirás exclamar para ti: socorro! É aqui que deves dirigir toda a tua atenção e todo o teu amor por ela.
Penso que será o mais verdadeiro testemunho de amor se desde o momento da partida da alma, deixando a preocupação com o corpo para os outros, tu fores embora e, estando sozinho onde puderes, mergulharás em oração por ela, em sua nova condição e em suas novas e inesperadas necessidades. Tendo começado assim, permaneça em incessante clamor a Deus para que a ajude, por um período de 6 semanas e mesmo por mais tempo do que isso. No relato de Teodora, a bolsa da qual os anjos tiraram para se apartarem dos cobradores de impostos era as orações do ancião dela. Tuas orações serão o mesmo. Não te esqueças de fazer isso. Isto é amor. A bolsa de ouro com a qual os anjos pagaram os débitos da bem-aventurada Teodora nos Telônios tem sido muitas vezes mal compreendida pelos críticos do ensino ortodoxo. Às vezes é equivocadamente comparada à noção latina dos méritos em excesso dos santos. Mais uma vez, tais críticos são literalistas demais em sua leitura dos textos ortodoxos. O que é referido aqui nada mais é do que as orações da Igreja pelos repousados, em particular, as orações de um homem santo e pai espiritual. A forma na qual isto é descrito não deveria ser necessário dizer, é metafórica. A Igreja Ortodoxa considera o ensino dos Telônios tão importante que incluiu referências a ele em muitos de seus ofícios divinos. Em particular, a Igreja faz questão de apresentar este ensinamento a cada um de seus filhos que estão morrendo no cânone para a partida da alma, lido pelo sacerdote no leito de morte de cada um dos fiéis aos seguintes tropários. Quando eu partir da terra, conceda que eu passe sem impedimentos pelo príncipe do ar, o perseguidor, o atormentador, aquele que se coloca nos caminhos terríveis e é o seu interrogador injusto. Transporta-me, a soberana Senhora, nas mãos sagradas e preciosas dos santos anjos, para que, estando coberto por suas asas, não veja a forma impudente, imunda e obscura dos demônios. Ó tu que deste à luz, o Senhor Todo-Poderoso, afasta de mim o líder dos amagos telônios, o príncipe do mundo, quando eu estiver prestes a morrer, para que eu te glorifique para sempre, ó Santa Theotokos. Assim, o cristão ortodoxo moribundo é preparado pelas palavras da Igreja para as provações vindouras. Então, tendo passado com sucesso pelos telônios e prostrando-se diante de Deus, a alma durante mais 37 dias visita as habitações celestiais e os abismos do inferno, sem saber ainda onde ela permanecerá, e somente no 40º dia é designado seu lugar até a ressurreição dos mortos. Certamente não é estranho que a alma, tendo passado pelos telônios e terminado definitivamente com as coisas terrenas, seja então introduzida ao verdadeiro outro mundo, em uma parte do qual passará a eternidade. De acordo com a revelação do anjo a São Macário de Alexandria, a comemoração especial da Igreja dos Falecidos no 9º dia após a morte, além do simbolismo geral das 9 fileiras de anjos, ocorre porque até aquele momento são mostradas às almas as belezas do paraíso, e somente depois disso, durante o restante dos 40 dias, são mostrados os tormentos e os horrores do inferno, antes de ser designada no 40º dia para o lugar onde aguardará a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Estes números, mais uma vez, constituem uma regra geral ou modelo de realidade pós-morte, e sem dúvida, nem todos os que partiram completam seu percurso precisamente de acordo com a regra. Sabemos que Teodora, de fato, completou sua viagem pelo inferno apenas no 40º dia, conforme o tempo é medido na Terra. Algumas almas se encontram, após os 40 dias, em uma condição de antegosto da alegria e bem-aventurança eterna, e outras com medo das torturas eternas que virão por completo após o julgamento final. Até lá, ainda são possíveis mudanças na condição das almas, especialmente através da oferta por elas, do sacrifício incruento, e também por outras orações. O ensino da Igreja sobre o estado das almas no céu e no inferno, antes do julgamento final, é apresentado a seguir com mais detalhes nas palavras de São Marcos de Éfeso. Os benefícios da oração, tanto pública quanto privada, para as almas do inferno foram descritos em muitas vidas dos santos e ascetas e em escritos patrísticos. Na vida da Marte Perpétua do 3º século, por exemplo, o destino de seu irmão Dimócrates foi-lhe revelado na imagem de um reservatório cheio de água que era muito alto para que ele o alcançasse no lugar sujo e intensamente quente onde ele estava confinado. Através da intensa oração dela, por um dia e uma noite inteira, o reservatório tornou-se acessível a ele e ela o viu em um lugar luminoso. Com isso, ela entendeu que ele havia sido liberado da punição. Na vida de um asceta que faleceu em nosso próprio século XX, há um relato semelhante. A vida da monja Atanásia, uma filha espiritual de São Serafim de Sarov, relata. Ela então começou um esforço de oração por seu próprio irmão de sangue, Paulo, que havia se enforcado enquanto estava bêbado.
Ela foi inicialmente a Pelágia Ivanovna, a bem-aventurada que vivia no convento de Diveyevo, para aconselhar-se com ela sobre o que ela poderia fazer para aliviar a sorte além do túmulo de seu irmão, que havia terminado sua vida terrena de maneira lamentável e desonrosa. Após o conselho, foi decidido o seguinte: Anastácia se isolaria em sua cela para jejuar e orar por ele, todos os dias lendo 150 vezes a oração Rejubila-te, ó Virgem Mãe de Deus. No final de 40 dias, ela viu um grande abismo. No fundo dele havia uma pedra ensanguentada e sobre ela havia 2 homens com correntes de ferro em seu pescoço. Um deles era seu irmão. Quando ela informou a bem-aventurada Pelágia sobre essa visão, esta aconselhou a repetir esse esforço. No final do segundo período de 40 dias, ela viu o mesmo abismo, a mesma pedra sobre a qual estavam as mesmas 2 pessoas, com correntes no pescoço. Mas seu irmão agora estava de pé e estava andando ao redor da pedra. Mas então ele caiu novamente sobre a pedra, a corrente ainda estava em torno do seu pescoço. Depois que ela informou Pelágia Ivanovna sobre esse sonho, ela aconselhou a fazer o mesmo esforço pela terceira vez. Depois de mais 40 dias, Anastasia viu o mesmo abismo e a mesma pedra, mas agora havia apenas um homem desconhecido para ela, e seu irmão tinha se afastado da pedra e estava escondido da vista. Aquele que permaneceu sobre esta pedra disse: É bom para ti, tu tens intercessores poderosos na terra. Depois disso, Pelágia disse: Teu irmão foi libertado dos tormentos, mas ele não recebeu a bem-aventurança. Há muitos incidentes similares na vida de santos e ascetas ortodoxos. Se alguém está inclinado a ser literalista demais em relação a tais visões, talvez deva ser dito que, obviamente, as formas que tais visões tomam, geralmente em sonhos, não são necessariamente vistas fotográficas, da maneira como a alma aparece no outro mundo, mas sim são imagens que transmitem a verdade espiritual da melhoria da alma no outro mundo através das orações daqueles que permanecem na Terra. O quão importante a comemoração na liturgia pode ser visto na seguinte ocorrência. Antes do desenterrar das relíquias de São Teodósio, o hieromonge que estava tornando a vestir as relíquias, cansando-se enquanto estava sentado junto a elas, adormeceu e viu diante dele o santo, que lhe disse: Eu te agradeço por esforçar-te por mim. Imploro-te também, quando servires a liturgia, que comemores meus pais. E ele deu os nomes deles, que no caso era o padre Nikita e Maria. Como tu, ó Santo, podes pedir minhas orações quando tu mesmo estás diante do trono celestial e concedes ao povo a misericórdia de Deus? Perguntou o hieromonge. Sim, isso é verdade, respondeu São Teodósio, mas a oferenda na liturgia é mais poderosa do que minha oração. Portanto, paniquidas e oração em casa pelos mortos são benéficas para eles, assim como boas ações feitas em sua memória, tais como esmolas ou contribuições para a igreja, mas especialmente benéfica para eles é a comemoração na Divina Liturgia. Houve muitas aparições de mortos e outras ocorrências que confirmam quão benéfica é a comemoração dos mortos. Muitos que morreram em arrependimento, mas que foram incapazes de manifestar isto, enquanto estavam vivos, foram libertados dos tormentos e obtiveram repouso. Na igreja, as orações são sempre oferecidas pelo repouso dos mortos, e no dia da descida do Espírito Santo, nas orações ajoelhadas nas vésperas, há até mesmo uma súplica especial para aqueles que estão no inferno. São Gregório, o Grande, ao responder em seus diálogos à pergunta: existe alguma coisa que possa beneficiar as almas após a morte? Ele ensina: o santo sacrifício de Cristo, nossa vítima salvífica, traz grandes benefícios às almas, mesmo após a morte, desde que os pecados delas sejam tais que possam ser perdoados na vida vindoura. Por esta razão, as almas dos mortos às vezes suplicam para que lhes sejam oferecidas liturgias. O caminho mais seguro, evidentemente, é fazer por nós mesmos, durante a vida, o que esperamos que os outros façam por nós após a morte. É melhor fazer sua saída como um homem livre do que buscar a liberdade depois que se está acorrentado. Devemos, portanto, desprezar esse mundo de todo o coração, como se sua glória já tivesse se desvanecido, e oferecer a Deus nosso sacrifício de lágrimas a cada dia enquanto imolamos sua sagrada carne e sangue. Só esse sacrifício tem o poder de salvar a alma da morte eterna, pois ele nos apresenta misticamente a morte do Filho unigênito. São Gregório fornece vários exemplos de mortos que aparecem aos vivos e lhes pedem ou agradecem a celebração da liturgia pelo seu repouso. Certa vez também, um prisioneiro, que sua esposa acreditava estar morto e pela qual ela fez com que a liturgia fosse celebrada em certos dias, voltou do cativeiro e contou-lhe como ele havia sido libertado de suas correntes em alguns dias, os mesmos dias em que a liturgia havia sido oferecida por ele. Os protestantes geralmente consideram que a oração da Igreja pelos mortos é de alguma forma incompatível com a necessidade de encontrar a salvação em primeiro lugar nessa vida.
Se você pode ser salvo pela igreja após a morte, então por que se preocupar em lutar ou encontrar a fé nessa vida? Comamos, bebamos e sejamos alegres. Obviamente, ninguém com tal filosofia jamais alcançou a salvação pela oração da igreja, e é evidente que tal argumento é bastante artificial e até mesmo hipócrita. A oração da igreja não pode salvar alguém que não deseja a salvação, ou que nunca ofereceu nenhum esforço por ela durante sua vida. Em certo sentido, pode-se dizer que a oração da igreja ou de cristãos individuais por uma pessoa morta é apenas outro resultado da vida dessa pessoa. Não se oraria por ela a menos que ela tivesse feito algo durante sua vida para inspirar tal oração após a sua morte. São Marcos de Éfeso também discute essa questão da oração pelos mortos e a melhoria que ela traz no estado deles, citando o exemplo da oração de São Gregório, o dialogista, pelo imperador romano Trajano, uma oração inspirada por uma boa ação deste imperador pagão. Cada um de nós que deseja manifestar seu amor pelos mortos e oferecer-lhes verdadeira ajuda, podemos fazer isso da melhor maneira possível através da oração por eles e, em particular, comemorando-os na liturgia. Quando as partículas que são cortadas para os vivos e os mortos são deixadas cair no sangue do Senhor com as palavras: Lava ao Senhor com teu precioso sangue, pelas orações de teus santos, os pecados daqueles aqui comemorados. Não podemos fazer nada melhor ou maior pelos mortos do que orar por eles, oferecendo a comemoração por eles na liturgia. Disto, eles estão sempre necessitados, especialmente durante aqueles 40 dias em que a alma do falecido prossegue em seu caminho para as habitações eternas. O corpo não sente nada, então. Ele não vê seus próximos que se reuniram, não sente o cheiro das flores, não ouve as orações fúnebres. Mas a alma sente as orações oferecidas por ela e é grata àqueles que as fazem e está espiritualmente próxima deles. Ó familiares e pessoas próximas dos mortos, faça por eles o que é necessário para eles e o que está ao seu alcance. Use seu dinheiro não para a decoração externa do caixão e do túmulo, mas para ajudar os necessitados em memória de seus entes queridos que morreram, para as igrejas onde orações por eles são oferecidas. Tenha misericórdia dos mortos, cuide das almas deles. Diante de todos nós está esse mesmo caminho, e como desejaríamos então que fôssemos lembrados em oração, sejamos, portanto, nós mesmos misericordiosos para com os mortos. Tão logo alguém tenha falecido, chame imediatamente ou informe um sacerdote para que ele possa ler as orações para a partida da alma, que são indicadas para serem lidas para todos os cristãos ortodoxos após a morte. Tente, se for possível, fazer o funeral na igreja e fazer com que o saltério seja lido sobre o falecido até o funeral. O funeral não precisa ser realizado de forma elaborada, mas definitivamente deve ser completo, sem abreviações. Pense neste momento não em ti mesmo e em tua conveniência, mas no falecido, de quem estás te separando para sempre. Se houver vários falecidos ao mesmo tempo na igreja, não recuse se for proposto servir o funeral para todos juntos. É melhor que um funeral seja servido para dois ou mais os falecidos ao mesmo tempo, quando a oração das pessoas próximas que se reuniram será ainda mais fervorosa do que para vários funerais a serem servidos sucessivamente e os ofícios, devido à falta de tempo e energia, abreviados, porque cada palavra de oração para o falecido é como uma gota de água para um homem sedento. Definitivamente, organize rapidamente o ofício memorial de 40 dias, ou seja, a comemoração diária na liturgia, durante 40 dias. Normalmente, nas igrejas onde há ofícios diários, os falecidos, cujos funerais são servidos, ali são comemorados por 40 dias ou mais, mas se o funeral for em uma igreja onde não há ofícios diários, os próprios parentes devem tomar o cuidado de providenciar o memorial de 40 dias, onde quer que haja ofícios diários. Também é bom enviar contribuições para a comemoração aos mosteiros, assim como a Jerusalém, onde há oração constante nos lugares sagrados. Mas o memorial de 40 dias deve ser iniciado imediatamente após a morte, quando a alma necessita especialmente de ajuda em oração e, portanto, deve-se começar a comemoração no lugar mais próximo onde há ofícios diários. Cuidemos daqueles que partiram para o outro mundo antes de nós, a fim de fazer por eles tudo o que pudermos, lembrando que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Um dia todo este mundo corruptível chegará a um fim, e o eterno reino dos céus irá alvorecer, onde as almas dos redimidos, unidas a seus corpos ressuscitados, habitarão para sempre com Cristo, imortal e incorruptível. Então a alegria parcial e a glória que as almas conhecem, mesmo agora no céu, serão substituídas pela plenitude da alegria da nova criação para a qual o homem foi feito. Mas aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo, veio à terra para oferecer à humanidade, serão atormentados para sempre, junto com seus corpos ressuscitados no inferno. São João Damasceno, no capítulo final de sua exposição exata da fé ortodoxa, descreve bem este estado final da alma após a morte. Também cremos na ressurreição dos mortos, pois haverá,
realmente haverá uma ressurreição dos mortos. Quando dizemos ressurreição, queremos dizer uma ressurreição dos corpos, pois a ressurreição é um novo levantamento daquele que caiu. Mas, uma vez que as almas são imortais, como elas se levantarão novamente? Bem, se a morte é definida como a separação da alma do corpo, a ressurreição é a perfeita reunião da alma e do corpo e um novo levantamento do ser vivo dissolvido e caído. Portanto, o próprio corpo que está corrompido e dissolvido se levantará incorruptível, pois aquele que o formou no início, a partir do pó da terra, não é incapaz de levantá-lo novamente, depois desse ter sido novamente dissolvido e devolvido à terra, de onde foi tomado pela decisão de seu Criador. Se a alma tivesse se empenhado sozinha no combate pela virtude, então ela também seria coroada sozinha. E se ela sozinha tivesse entregado aos prazeres, então ela sozinha poderia ser justamente punida. Entretanto, uma vez que a alma não seguiu nem a virtude, nem o vício sem o corpo, será justo que eles recebam sua recompensa juntos. E assim, com nossas almas novamente unidas a nossos corpos, que terão se tornado incorruptos e libertos da corrupção, nos levantaremos novamente e compareceremos diante do terrível tribunal de Cristo. E o diabo e seus demônios e o homem dele, isto é, o anticristo, e os ímpios e pecadores serão entregues ao fogo eterno, que não será um fogo material, como estamos acostumados, mas um fogo tal como Deus conhece. E aqueles que fizeram o bem brilharão como o sol junto com os anjos para a vida eterna, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre vendo-o e sendo visto, desfrutando da bem-aventurança sem fim que provém dele e louvando ele, o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre a doutrina ortodoxa do pós-morte. E é isso, caros irmãos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.